E essa ideia do artista com essa supersensibilidade, ela é histórica também, né? A gente tem, Perfeitamente, ela vem de perfeitamente. um período muito determinado, romântico. Por que que você acha que ela perdura tanto? Por que que cola tanto? Porque ela atende um interesse de poder específico. Uhum. O artista como esse ser sobre-humano, e muita gente falou sobre isso, muita gente bacana, muita gente progressista, né? Como o artista sendo alguém dotado com as antenas do povo, Aham, né? sim. E essa visão, ela é, além de perigosa, conservadora e reacionária. Uhum. Um artista nada mais é do que alguém que teve a chance de. Teve acesso a um piano, teve uma flauta disponível, tinha tinta para brincar. Um artista é alguém que não foi privado de uma infância. Uhum. Um artista é alguém que foi estimulado numa época, né? Todos somos artistas, né? Existe uma frase, talvez a única verdadeiramente utópica do Karl Marx, onde ele diz que numa sociedade emancipada, numa sociedade humana, a gente pescaria de manhã, Uhum. produziria uma cadeira à tarde, trabalharia na construção civil à tarde e à noite escreveria crítica literária. Uhum. Numa sociedade verdadeiramente emancipada, todo mundo seria um artista. Sim. Todo mundo teria a possibilidade de cultivar em si habilidades Uhum. artísticas, né? E como todo mundo trabalharia, e o trabalho estaria melhor remunerado, melhor distribuído, Uhum. a oportunidade de que a gente se juntasse para apreciar, fruir, viver arte, seria infinitamente maior. Uma coisa que me assusta um pouco também nesse mito romântico é que a própria história do artista, ela termina sempre trágica, né? E tira a participação dele também, né? Uhum, Na própria história, digamos uhum, assim, ela sempre termina com uma tragédia, né? uhum. Com a própria autodestruição desse artista. Sim, existe esse artista. Bom, se a gente olhar num processo histórico, essa ideia ela vai começar a surgir a partir da modernidade, Uhum. né? A noção do sujeito em si mesmado, que é profundamente portuguesa, o Sá de Miranda escreveu sobre, o poema dele Comigo Me Desavim, século XV, já tem essa ideia de um sujeito cindido, Uhum. né? Essa ideia do artista como a pessoa capaz de olhar, sentir, pensar, organizar e externalizar em forma o conteúdo social, acarretaria numa espécie de desequilíbrio infinito, né? Uhum. Esse artista rumaria ao suicídio, e houve durante muito tempo, né? Estou falando com você e lembrando dos Sofrimentos do Jovem Werther, Claro. do Uhum. Goethe, Uhum. que narra a história desse menino que se apaixona, não é correspondido, se suicida. O livro vira uma espécie de, não sei se posso chamar de blockbuster, né? Porque é anacrônico, mas o Sim. livro vira uma febre entre a juventude do século XIX e final, né, do 18, começo do 19, e a galera vai começar a se suicidar, Uhum. né? Vai ter Uhum. um surto de suicídio na Europa, Sim. inspirados pelo livro. E em algum lugar a gente ainda cultiva uma ideia de que o artista não ocupa o reino da razão. Uhum. Só que, de novo, quando eu digo que isso atende interesses de poder, é porque a arte tem uma capacidade muito visceral de nos dizer coisas. Uhum. E se os artistas não têm nada. Deixa eu ver como um conservador diria isso. Se os artistas não têm nada de prático a Uhum. dizer, nada de técnico a dizer, nada de vida material a dizer, a arte continua sendo esse campo da perfumaria. É verdade. E até eu conseguiria identificar isso até na década de 90 na indústria musical. Perfeito, Um perfeito, rockstar, né? Um perfeito. rockstar que se
não necessariamente da forma romântica, goetheana, mas destrói a própria vida ali de alguma forma. Sim, a Amy A Amy Winehouse. Winehouse. E como mudou aquele discurso até o momento em que ela faleceu, né? O discurso era um, e depois isso se torna uma coisa outra ali a partir do momento que ela falece, e totalmente focado em venda, né? Esse discurso vende muito. Exato. Isso é... No entanto, eu acho que a gente está conseguindo rumar para um lugar, ele ainda está preso em esferas, ele ainda atinge bolhas, mas já existe uma compreensão de que o que leva os artistas para esse lugar tem muito a ver com uma relação abusiva estabelecida com quem está em volta da arte, com a arte, e tem muito a ver com esse descompasso entre artista e realidade, como se o artista vivesse em outra realidade.